Of your
gente de contos. Olha, o móvel ainda está ligado à pedra. Deve cal para cima, não é? Deve cal para cima. O móvel ainda está ali, linda. Não está ali. Que é a sua palavra. Profecia ou bruxaria? Estamos analisando os sinais profetizados por Jesus para o mundo por volta de sua segunda vinda e a situação atual dos nossos dias com relação a estes sinais. Vimos no sábado passado sobre as guerras. Hoje veremos sobre os terremotos. Os terremotos também não são uma característica específica de nossos dias. Mas assim como acontece com as guerras, eles estão aumentando em frequência e gravidade. Em seu livro Terceira Guerra Mundial, o Dr. John Wesley White cita um proeminente estudioso da sismologia, o qual afirma, após uma vida inteira de estudos da matéria, que de 137 terremotos ocorridos no século XIV, neste século tivemos milhares de tremores. Em
todo o mundo tem havido terremotos de grande intensidade, marcando mais de 7 pontos na escala Richter, os quais estão ceifando milhares de vidas. Num artigo intitulado A Era das Catástrofes, a agência noticiosa Gemini diz que os entendidos estão advertindo o mundo de que nos encontramos numa era de terremotos. O período que vai até meados da década de 80 verá intensa atividade sismológica. Nós aqui na Terceira já tivemos uma experiência dessas no primeiro dia de 80. A revista Time publicou em setembro de 1975 um artigo de capa com o título Previsão do Tempo, Terremoto, que trazia uma aterradora descrição do estado em que ficou a cidade de São Francisco por ocasião do grande tremor de San Andreas. Depois disso, no dia 18 de abril de 1980, 74 anos após o grande tremor de 1906, a população dessa cidade realizou manobras de treinamento para casos de terremoto e catástrofe, em preparação para o grande tremor que os cientistas dizem que haverá ali. Vejamos agora sobre as fomes que Jesus falou. A trágica verdade hoje é que grande parte do mundo acha-se à beira da inanição, um facto difícil de se acreditar nessa nossa era, onde as ginásticas e dietas para se consumir o excesso de peso tornaram-se uma indústria lucrativa. Contudo, isso é verdade. Paulo Enright, o renomado biólogo da Universidade de Stanford, escreveu O Fim da Prosperidade e a Bomba Populacional e Como Sobreviver. Ele chegou à conclusão de que, infelizmente, está bem claro que a batalha da alimentação da humanidade terminará em esmagadora derrota. Em dezembro de 1975, a revista Time publicou um grande artigo na reportagem especial, no qual esboçava um quadro sombrio. Pobres versus ricos, o novo conflito da Terra, focalizando a luta pela sobrevivência e pela posse de alimentos suficientes para se viver. De lá para cá, apesar dos informes sobre a elevada produção de alimentos no final da década de 70, o Conselho Mundial de Alimentação, reunido em Ottawa em 1979, recebeu a informação de que há mais pessoas com fome no mundo do que antes. No início de 1980, as manchetes de jornais apregoaram situações assustadoras. A fome atormenta o Brasil. ONU afirma: escassez de alimentos não remediada provocará tragédias e crise de alimentos na África Oriental. Um boletim da Canadian Press, publicado a 12 de março de 1980, declara que o Banco Mundial de Alimentos calcula que o problema da fome pode exceder bastante todas as sombrias dimensões anteriores. Estamos cansados de ouvir falar que estamos imunes a esse tipo de coisa, mas a verdade está aí. A fome, em escala mundial, já está chegando mesmo em épocas boas. E se a situação agravar-se ainda mais? Mas Jesus falou também em pestes. Um sinal relacionado com a fome são as pestes. O artigo transcrito, que vamos ler em seguida, da revista Sunday Oregonian Parade, nos dá uma pequena visão da seriedade dessa ameaça. O título do artigo é Superinsetos, uma nova praga bíblica. Alguns insetos que antes eram exterminados por pesticidas criaram uma tal resistência a eles que os capacita a multiplicar-se com rapidez fantástica, constituindo uma terrível ameaça para as plantações do mundo. A batalha irrompe no Texas. Uma certa geração de insetos, depois de ser mantida sob controle durante anos e anos, agora está se multiplicando em proporções fantásticas e, de repente, não está mais sendo afetada pelos defensivos químicos que antes a eliminavam. Os agricultores estão entrando em pânico e alguns pulverizam suas plantações até 50 vezes com inseticidas fortíssimos, mas com poucos resultados. Após destruírem grande parte da plantação de algodão do estado do Texas, os insetos marcham para a região norte do México, devorando mais 1 milhão de acres de algodão, acabando com toda uma indústria e deixando a terra desolada e estéril. Contra eles, estão sendo aplicados venenos mais fortes, de descoberta mais recente, mas isso serve apenas para retardar um pouco a sua marcha. Depois de superar um novo ataque, essa horda voraz se reorganiza e entra em Louisiana, devorando 1/4 da colheita de algodão daquele estado.
Temporariamente saciados, eles se voltam para o oeste em direção à Califórnia, infundindo terror ao luxuriante Vale Imperial, o Vale Verdureiro dos Estados Unidos. Ali o pequeno Ganaka, rastejante, começa abrindo caminho por entre quase 2,5 milhões de toneladas de alface, que representam 3/4 da produção nacional. Parece que tudo está perdido, até que, num último recurso, se lance mão de um novo veneno para abortar o ataque dos insetos. Para este ano, os pratos de salada dos americanos ainda estão a salvo, mas essa vitória pode ser apenas temporária. Onde será que esses insetos monstros atacarão depois? Isso até parece o roteiro de um filme de catástrofe hollywoodiano. Mas a saga desse inseto, que se satisfaz com algodão, tabaco, alfaces e tomates, e também DDT, Menthylparation e outros poderosos inseticidas, é bem verdadeira. No ano passado, a plantação de alface da Califórnia só foi salva porque as autoridades, afinal, concordaram em usar como medida extrema uma substância altamente tóxica e ainda não devidamente testada, o novo piretroide. E este inseto é apenas um dos 364 tipos que são chamados de superinsetos e que criaram uma resistência orgânica a essa verdadeira porção de bruxas que são os venenos utilizados para destruí-los ou mantê-los sob controle. Eles constituem um batalhão de choque do Exército Universal dos Insetos que travam um combate constante contra o homem, querendo nosso alimento e nossas fibras, trazendo a morte, doenças e desconforto a milhões de pessoas, principalmente na Ásia, África e América Latina. Encarando-se o fato, em termos de guerra, diríamos que os insetos se acham na ofensiva. E eles estão começando a inclinar a balança a seu favor, adverte o Dr. Paul Schwartz, entomologista do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Sempre está presente a catástrofe em potencial, tanto na agricultura como nas enfermidades. O Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas observou, num recente boletim, sobre as condições do mundo, que insetos acarinos, carrapatos, roedores, ervas daninhas e fungos estão rapidamente ganhando terreno, pois estão se tornando cada vez mais resistentes aos pesticidas. Isto implica numa séria ameaça à saúde do mundo e à sua produção de alimentos. Desses 364 superinsetos, 223 são brocas que atacam as colheitas ainda nos campos ou mesmo depois de colhidas. Os outros 141 são transmissores de doenças para o gado ou para os seres humanos, moscas, carrapatos, baratas, piolhos e mosquitos. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos foram invadidos por enxames desses insetos que estão sempre multiplicando-se. Sabemos de pragas de gafanhotos semelhantes aos da Bíblia que assolaram e devastaram milhões de acres de terras cultivadas e florestas em 14 estados a oeste do rio Missouri. No Maine, têm aparecido milhões, talvez bilhões de lagartixas medideiras que estão devorando as folhas das árvores e invadindo as casas. Na Pensilvânia, um certo tipo de mariposa desfolhou 500 mil de acres de uma floresta e agora está seguindo para o sul na direção das montanhas Blue Ridge. O estado de Colorado está perdendo cerca de 2 milhões de pinheiros por ano na encosta oriental dos Montes Rochosos, que se acha infestada de besouros. Em outros lugares, o elevadíssimo número de gusanos, gramíneos, larva de raiz, aracnídeos, gafanhotos, besourinhos, gorgulhos e diversos tipos de larvas estão dizimando as plantações, infernizando a vida dos agricultores e causando prejuízos de milhões de dólares. Em outros países, os efeitos desses ataques nos suprimentos de alimentos e na saúde pública são ainda piores, já que as hordas de insetos estão ganhando mais força. As locustas, que são parentes dos gafanhotos, porém maiores e ainda mais vorazes, estão avançando pela África e regiões da Ásia, devorando tudo, desde as plantações até os moirões de madeira das cercas. E essas pragas estão revelando uma resistência cada vez maior aos pesticidas, principalmente as que atacam as plantações em que se baseia a economia de agricultura. No Japão, o arroz, na África tropical, o coco, na Austrália, o gado e em todas as partes do mundo, os diversos tipos de cereais. A Organização Mundial de Saúde preparou um quadro estatístico em que se vê um alarmante crescimento nos índices de ocorrência da malária após essa doença ter sido bastante reduzida nos últimos anos pelo uso de inseticidas. Mas o mosquito transmissor conseguiu frustrar esses ataques, criando uma imunidade.
Até agora, 43 espécies desses mosquitos que transmitem a malária e mais 41 espécies que transmitem a febre dengue, febre amarela e várias outras moléstias tropicais já conseguiram desenvolver resistência ao remédio.